O Plano Real entrou para a história como o mais bem-sucedido programa brasileiro de estabilização econômica. Elaborado pela equipe do presidente Itamar Franco, o plano teve início em 93 e foi concluído em 1º de julho de 94. Era o 7º plano em uma série de tentativas de organizar a economia brasileira, que na época era uma das únicas do mundo com inflação acima de 1000%. Fernando Henrique Cardoso, ministro da Economia na época, explicou oficialmente as medidas que seriam adotadas para combater a inflação no país. Haverá um sacrifício, indiscutivelmente, de todos, de todos. Entretanto, nem o Estado, nem o município, nem a educação, nem os fundos de desenvolvimento, nenhum deles perderá nada. Nós estamos desenhando um programa econômico de estabilização para um país de alta inflação, com crescimento econômico e uma sociedade aberta e democrática que nós queremos mantê-la assim. O Brasil quer fazer alguma coisa. O desânimo que muitas vezes se sente aqui e ali, e ainda talvez ontem isso tenha aumentado, esse desânimo não é um desânimo de quem não acredita no país, é um desânimo que está olhando para cima e não vê sinal. Estamos soltando aqui, emitindo aqui alguns sinais. A estabilidade criada a partir do Plano Real promoveu condições para que nos anos seguintes o volume de crédito à disposição da população crescesse expressivamente. Ao mesmo tempo, as taxas de juros começaram a cair e os prazos dos financiamentos foram alongados. Antes da implantação do Plano Real, os vários setores econômicos viviam em constante oscilação por causa da correção monetária. Nesta época, o assalariado era quem mais sofria com tantas mudanças. Para tentar fugir da inflação, as empresas estocavam mais produtos, à procura de uma melhor estabilidade financeira. Por exemplo, no caso do consumidor, ele tinha um custo muito forte, que é chamado o custo do bem-estar, ou seja, a sua capacidade de compra, e afetava muito as pessoas que viviam do salário. No caso das empresas, evitava planejamento, os investimentos, e às vezes as empresas tinham mais interesse em usar o mercado financeiro do que investir na atividade produtiva. Além do mercado financeiro, as pessoas investiam em outros setores? Olha, era interessante. No período da inflação, nós identificamos que muitas empresas, inclusive empresas não só no mercado rural, mas no mercado urbano, eles investiam em bois, investiam em terras. Quer dizer, era uma forma de reserva de valor para preservar o seu ganho financeiro. Na opinião do professor, o Plano Real foi um grande ganho para a economia do país. Ele afirma que a iniciativa foi um processo de recuperação da qualidade da moeda brasileira, que gerou importantes mudanças no sistema financeiro nacional. Hoje não. Hoje ele pode fazer suas compras, sim, ir várias vezes ao supermercado, sem grandes preocupações, sabendo que os preços estão, em parte, estáveis. Nestes 15 anos de Plano Real, a inflação acumulada no Brasil foi de 244%. Houve também melhora no ganho real do salário mínimo, que valorizou 564% no período, mais que 2 vezes a variação da inflação e acima também da alta da cesta básica. O real foi a moeda que mais se valorizou nos últimos 5 anos. De janeiro de 2005 a junho de 2009, ganhou 28,5% em relação ao dólar. Nas últimas décadas, o país passou pela experiência de 7 programas de estabilização econômica. Começou em 1986 com o Cruzado 1. Um ano depois, o Cruzado 2. Em 89 veio o Verão 1. Em seguida, Verão 2. Plano Collor 1 em março de 1990. Collor 2 em 91. E, finalmente, Plano Real em 1994. Com a implantação do Plano Real e a estabilização da economia do país, os brasileiros começaram a participar mais dos programas de financiamento do governo, o que explica o gerente-geral da Caixa Econômica Federal de Lavras. Sem dúvida, a estabilidade econômica ela traz benefícios especialmente para as pessoas mais carentes. Porque quando você tinha uma inflação muito alta, quando as pessoas recebiam o salário, ele já estava corroído, ele já estava consumido pela inflação. Então elas consumiam menos, se endividavam para continuar consumindo. Esse benefício, esse equilíbrio também trouxe benefícios para quem quer assumir compromissos de longo prazo, como é o caso da casa própria. Ao longo desses 15 anos, o país foi amadurecendo dentro de um contexto de economia mundial mais seguro, o equilíbrio das contas do país,
o equilíbrio dos bancos. Ao longo do tempo, o sistema bancário no Brasil foi se fortalecendo. Então, deu condições ao Brasil de enfrentar a crise de uma forma mais tranquila. Claro que sofre, né, como nós estamos sofrendo com essa crise, com desemprego, alguns setores da economia passando por dificuldades, mas de uma forma mais amena até em relação a outros países. A inflação baixa mudou a realidade da população. O empresário Ronaldo Alves se lembra bem de quando as compras eram feitas em atacadistas e os armários ficavam repletos de produtos estocados. Nós começamos no comércio em 1975. Então passamos por todos os planos econômicos. E a inflação era terrível. Nós tínhamos uma inflação aí de 50% ao mês. E as pessoas acostumavam com isso. Muitas pessoas enriqueceram com isso. E muitas pessoas passavam dificuldades. Então hoje nós vivemos uma época muito diferente, uma época boa. Este plano real veio mesmo para solidificar o comércio, as pessoas acreditarem mais nos comerciantes. Dá para respirar mais aliviado. Hoje dá para respirar, mas assim é muito melhor, nós podemos trabalhar mais tranquilos. Para o professor de economia, o problema hoje não é mais a inflação, mas sim a necessidade de geração de emprego. O que eu vejo é o seguinte, a inflação neste ano de 2009 não é mais uma preocupação e eu também não vejo grandes preocupações para 2010. Mas sim, hoje, a grande preocupação da política econômica do país é exatamente gerar a economia, ou seja, fazer a máquina econômica funcionar para gerar emprego.